Graça e paz, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão do Lima falando sempre na direção e na orientação de Deus. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 60 diz: E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e amigos, e aqui eu quero falar um pouco do resumo da vida de um personagem bíblico bastante conhecido por nome de Estevão, homem de Deus, escolhido pela Igreja do Senhor, com a aprovação dos discípulos, dos apóstolos, meus amados irmãos, para ser diácono na Igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir as viúvas, os órfãos, para servir as mesas ali. Nessa época estava acontecendo algumas divergências, algumas reclamações por parte de um grupo de irmãos que tinha se convertido ao cristianismo, tinha se entregado a Cristo, meus amados irmãos, mas eles não eram hebreus, e eles, a reclamação deles era que as irmãs, as viúvas, os órfãos do grupo de irmãos hebreus estavam sendo mais bem tratadas do que as outras viúvas que faziam parte daqueles irmãos que tinham se convertido ao cristianismo. Ou seja, para eles estava havendo acepção de pessoas. Então, dessa forma foi concordado, foi combinado em separar mais alguns homens para aumentar o grupo de pessoas que pudessem desenvolver essa função, esse trabalho da melhor forma possível, e que não houvesse mais esse tratamento diferenciado, não houvesse mais acepção de pessoas. E foi decidido ali entre eles que você teria que escolher alguns homens para trabalhar nessa função, e teria que ter algumas características extremamente importantes, que agradasse a Deus, mas que desse também um bom exemplo, um bom testemunho perante as pessoas, também perante a igreja. E uma das características que esses homens teriam que ter, meus amados irmãos, seria boa reputação, seria cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de poder de Deus em suas vidas. E entre eles foi escolhido Estevão, Filipe e mais outros irmãos, no caso 7 irmãos, que se tornaram diáconos na casa do Senhor, na igreja de Deus, servindo, desenvolvendo a sua função, seu ministério da melhor forma possível. Meus amados irmãos, e além dessas características, a Bíblia diz que aqueles que se entregassem ao Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que teria que fazer era renunciar à sua própria vontade e fazer exclusivamente a vontade de Cristo, e que sendo assim, os sinais seguiriam esses homens de Deus por onde eles passassem, como evidência da presença de Deus. E quais são esses sinais? Que sinais seriam esses? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 16, diz, meus amados irmãos, que os sinais seriam evidência de salvação de almas, falar novas línguas, se pegassem serpente não aconteceria nada, se bebesse alguma coisa mortífera não lhe aconteceria nada, se colocasse a mão sobre os enfermos, seria curado de qualquer tipo de enfermidade, e assim os sinais seguiriam aqueles que crescem em Jesus. E é notório aqui, meus amados irmãos, que esses sinais seguiriam a vida desse homem de Deus chamado Estevão, porque a Bíblia diz que ele, meus amados irmãos, fazia prodígios e maravilhas, de maneira que nós podemos pensar e que esses sinais seriam salvação de vidas, seria, meus amados irmãos, cura de enfermidade na vida das pessoas, os demônios eram repreendidos, espírito maligno, ou seja, os sinais seguiam de fato e de verdade na vida desse homem como evidência da presença de Deus. Louvado seja Deus. Esse homem enfrentou oposição, testemunha falsa, meus amados irmãos, mas ele não negou a fé, ele não negou a Cristo, ele não traiu o Senhor. E uma das coisas interessantíssimas que nós podemos aprender como lição de vida para nossas vidas a ser seguido na vida desse homem de Deus chamado Estevão, é que mesmo ele sofrendo ataques, mesmo ele sofrendo, meus amados irmãos, apedrejamento, mesmo ele sofrendo, meus amados irmãos, algo terrível naquele momento, ele não esboçou reação de vingança, de ódio, não, ele se manteve firme, prudente, e ainda pediu: Deus, não lhe impute esse pecado, não leve em consideração, perdoe, eles não sabem o que faz. Ele usou as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo usou quando estava sendo crucificado também. E Mateus, meus amados irmãos, 5, versículo 44, diz que nós temos que orar e abençoar os inimigos. E Estevão também cumpriu esse ensinamento bíblico também. Que assim seja eu e você, e que nós venhamos pedir a Deus para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, de fé, de poder, de autoridade, não para humilhar ninguém, mas para cumprir e desenvolver o nosso papel de cristão, chamado de Deus em nossa vida da melhor forma possível. Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.